Olá, bom final de tarde para você que está aqui ligado no Destaque Rural Notícias, que está começando a partir de agora nas redes sociais da Destaque Rural, também no nosso canal no YouTube. Todos os dias de segunda a sexta, às 18 horas, a gente traz para vocês as últimas notícias e informações do agronegócio do dia, também da economia, a previsão do tempo. Hoje, sexta-feira, vamos trazer aí a previsão do tempo para todo o final de semana e também as cotações de hoje. Sexta-feira, 29 de junho de 2018. Está começando agora o Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Vamos começar falando sobre as questões relacionadas à agricultura e ao agronegócio internacional. E eu começo falando sobre a Argentina. A colheita da safra 2017-2018 na Argentina alcançou 55,6% da área prevista para a cultura, ou 5,4 milhões de hectares, segundo informa a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Segundo a Bolsa, a produção deve chegar a 32 milhões de toneladas. Esse número significa um recuo de 18% na comparação com o resultado da temporada anterior. A colheita de milho segunda safra 2017-2018 no centro-sul do Brasil atingia ontem, dia 28, 9,5% da área plantada, segundo a AG Rural. Trata-se de um avanço de 4,4 pontos percentuais ante a semana anterior, favorecido pelos trabalhos em Mato Grosso, onde o cereal foi retirado de 20,4% da área semeada. No mesmo período do ano passado, a colheita na região atingia 16,2% da área cultivada. A média dos últimos 5 anos para esta época é de 13,3%. Composta por 28 empresários, a delegação brasileira presente na World of Coffee 2018 em Amsterdã, na Holanda, realizada entre os dias 21 e 23 de junho, fechou 26.107.000 dólares em negócios presenciais e prevê a concretização de mais 209.551.000 dólares ao longo dos próximos 12 meses. Quem passou a informação foi a Associação Brasileira de Cafés Especiais. Como comparação, no ano passado, o Brasil levou 27 empresários ao evento que movimentaram 68.950.000 dólares. A participação nacional integra o plano de ações do projeto setorial Brasil, The Coffee Nation, desenvolvido em parceria pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, e pela BSCA, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vai dar sequência à venda de milho por meio de leilão eletrônico no próximo dia 12 de julho. A quantidade a ser ofertada é de 10 mil toneladas do grão a granel. Os lotes estão localizados em Mato Grosso, nos municípios de Sorriso, Diamantino e Campo Verde. Podem participar do leilão criadores de aves, suínos, bovinos, ovinos e caprinos, tanto de forma individual como por meio de cooperativas e associações, desde que estejam cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais, o SICAM, e sejam representados por bolsas de mercadorias na operação. Também é necessário estar em situação regular no Sistema de Registro e Controle de Inadimplências da Conab, que é o SIRCOI. Os agricultores dos Estados Unidos plantaram mais soja do que milho pela primeira vez em 35 anos. Produtores norte-americanos semearam uma área de 89.557.000 acres, ou 36,24 milhões de hectares de soja neste ano, ante os 90,142 milhões de acres, ou 36,48 milhões de hectares, de 2017 e 2018. A informação foi divulgada pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam uma área de 89,789 milhões de acres, ou 36,34 milhões de hectares. O número ficou acima da área projetada pelo USDA em 31 de março, que era de 88,982 milhões de acres, ou 36 milhões de hectares.
O esmagamento de soja no Brasil atingiu 11.412.000 toneladas no acumulado de fevereiro a maio, segundo apontam dados do analista de grãos da Datagro, Flávio Roberto de França Júnior. Esse resultado, segundo o analista, ficou 7% acima do registrado em igual período do ano passado, considerando o número de 10.641.000 toneladas da Abiove. Também as exportações brasileiras de farelo de soja somaram 7.011.000 toneladas no acumulado de janeiro a maio, um crescimento aí de 13% sobre o resultado de igual período do ano passado, segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Holanda e Tailândia foram os principais importadores, com a aquisição de 1.166.000 toneladas da Holanda e 1.047.000 toneladas da Tailândia. As exportações brasileiras de soja atingiram 35.854.000 toneladas no acumulado de janeiro a maio, avanço de 3% sobre o resultado do mesmo período do ano passado. Com a aquisição de 27.712.000 toneladas, a China foi o principal importador do período. E os preços do etanol recuaram nas usinas paulistas pela terceira semana consecutiva, com o avanço da safra de cana e o aumento da oferta do biocombustível. O hidratado caiu 3,53% nessa semana, de R$ 1,5621 para R$ 1,5070 o litro, em média, de acordo com o indicador divulgado pelo CPEA-Esalq, Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada. Já o valor anidro recuou 2,97% na semana, de R$ 1,80, R$ 1,8019 o litro, para R$ 1,74 ou R$ 1,7484 o litro, em média, também segundo o CPEA-Esalq. Olha, cooperativas de todo o Brasil vão comemorar amanhã, dia 30 de junho, o Dia de Cooperar. Esse dia, proposto pelo Sistema OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, é um compromisso das cooperativas na busca por um mundo mais justo e igual. Antes de chamar um vídeo que nós temos aqui, eu quero só lembrar para você que quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade. Você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Acesse bortoliniimóveis.com.br e conheça então sobre o mercado imobiliário com essa que é uma das maiores empresas do segmento do estado do Rio Grande do Sul. Bom, então sobre esse assunto, cooperativas que comemoram amanhã o Dia de Cooperar, o Destaque Rural Notícias apresenta agora o depoimento de José Luiz Tejon sobre o assunto. Destaque Rural, Rio Grande do Sul. Nós vamos entrar agora na Semana do Cooperativismo. Dia 30 de junho, dia da celebração do cooperativismo no Brasil. E as cooperativas têm na alma gaúcha, têm na essência do nosso Rio Grande, tudo de positivo que se espalhou pelo Brasil afora. Do Rio Grande, de Santa Catarina, Paraná, indo para o nosso Brasil todo, Cerrado Brasileiro, lá para o norte, Pará, lá para Acre, Roraima, Tocantins, um espetáculo de reunião de seres humanos com uma essência da cooperação. E nós entramos e vamos comemorar e celebrar a Semana do Cooperativismo. O cooperativismo, na minha opinião, é tão importante para o Brasil, que deveria ser um conceito e um plano do Estado brasileiro. No mundo, quase 1 bilhão de pessoas são cooperativadas. No mundo, o movimento das cooperativas no planeta inteiro representa 3 trilhões de dólares de movimento econômico. Não existe empresa no planeta maior do que o cooperativismo. No Brasil, cerca de 350 bilhões de reais é o movimento de todas as cooperativas brasileiras, incluindo as cooperativas urbanas, as cooperativas de crédito, as cooperativas agropecuárias, agroindustriais e, sem esquecer, algumas cooperativas muito bem sucedidas dos caminhoneiros.
Caminhoneiros autônomos, cooperativados, têm um outro processo de vida, têm uma outra qualidade de vida, têm uma outra remuneração. Precisa prestar atenção, inclusive, nas cooperativas dos caminhoneiros. E as cooperativas no Brasil é muito importante observar. Onde você tem uma cooperativa boa, bem liderada, bem administrada, a cidade toda é muito melhor. A região progride, a região prospera. Lugar pobre, atrasado, onde tem miséria, não tem cooperativa. Os lugares mais ricos do mundo são lugares onde predominam as cooperativas. Portanto, eu gostaria de deixar aqui com os nossos amigos do Destaque Rural, nossos amigos gaúchos, um recado. Para mim, o cooperativismo é a única coisa que tem condições de levar o planeta Terra a um futuro de dignidade em velocidade. E é tão importante o cooperativismo, tão importante, que eu diria, o melhor presidente da República para o Brasil seria uma pessoa que tivesse liderado uma cooperativa, que tivesse progredido, que fosse uma cooperativa sustentável, íntegra, muito bem administrada ao longo dos últimos 30 anos. Esta pessoa seria o melhor candidato para ser um presidente da República Brasileira, porque ele compreenderia a necessidade da democracia, ele compreenderia a necessidade da educação, ele compreenderia a necessidade de discutir com adversários, de vender, de montar cadeias produtivas de fornecedores e, acima de tudo, este homem, esta mulher, estaria preparado para saber que um grande líder, um grande presidente não existe para fazer o que as pessoas querem. Existe para fazer, junto com as pessoas, aquilo que muitos não sabem ainda que querem, que precisam, mas que ao fazer encontram a coisa mais importante do mundo. Não só a riqueza, mas a dignidade. Portanto, 30 de junho, Dia Nacional do Cooperativismo e Semana da Cooperativa. Parabéns a todos os brasileiros cooperativados e os que não são, fiquem de olho. Podem vir a ser, no mínimo, tendo uma conta corrente num banco de crédito de cooperativa, que é muito bom. Sucesso! Viva o Rio Grande! Vamos então às informações sobre economia e eu começo falando de dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, que divulgou hoje a produção nacional de petróleo. Os dados mostram um crescimento pelo quarto ano consecutivo. Atingiu então 2,6 milhões de barris por dia em 2017. Isso significa um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior. Segundo o relatório, o crescimento da produção de petróleo foi liderado pela elevação da produção nos campos do pré-sal, que alcançou a média diária de 1.300.000 barris por dia no ano, cerca de 50% da produção nacional. Já a produção diária de gás natural em 2017 foi de 109.910.000 metros cúbicos, cresceu 5,9% em relação a 2016. Então estão aí os dados da ANP. Além disso, também, em relação a esse assunto, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, publicou no Diário Oficial da União de hoje uma nova tabela com os preços de combustíveis a serem usados como valor médio ao consumidor. 12 estados e o Distrito Federal reduziram o chamado preço médio ponderado ao consumidor final do óleo diesel. Em Acre, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins. Os novos valores devem começar a ser praticados no dia 1º de julho e fazem parte dos esforços para garantir a redução do preço dos combustíveis prometida quando foi feito aí quando foi prometida para pôr fim à greve dos caminhoneiros do mês passado. O PMPF serve de base para o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, feito pelas refinarias. Em relação ao óleo diesel, o estado que efetivou a menor redução
foi Mato Grosso do Sul, onde a queda no preço do litro foi de 27 centavos. O valor passou de 13,65 para 13,38. Depois está o estado do Amazonas. O preço lá passou de 13,59 para 3,36. Entre os que reduziram, os mais tímidos foram o Rio Grande do Sul, que só caiu 1 centavo, e o Acre, 9 centavos, que também é o estado com a média mais elevada, que tem o valor do litro do óleo diesel de R$ 4,17. Em meio à discussão sobre um valor mínimo para o transporte de cargas rodoviárias, a CNA, que é a Confederação Nacional da Pecuária, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, calcula que o tabelamento de fretes poderá elevar em até 12,1% o preço da cesta básica. Isso considerando que itens como arroz, carne, feijão, leite, ovos, tubérculos, frutas e legumes terão reajuste nos preços. Em maio, o valor da cesta básica representava 46,2% do salário mínimo. De acordo com as estimativas da CNA, a partir de julho, as famílias gastarão mais de 50% do salário mínimo para adquirirem os mesmos produtos. E o faturamento da indústria caiu 16,7% em maio na comparação com abril. O dado é da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e diz que foi essa a maior queda mensal do indicador. Mas os resultados reverteram os ganhos registrados desde outubro de 2016. A informação é da pesquisa Indicadores Industriais divulgada hoje pela CNI. O levantamento também mostra uma forte retração do faturamento, que, segundo a própria CNI, foi provocada pela greve dos caminhoneiros no final de maio. O desabastecimento causado pela paralisação dos serviços de transporte agravou as dificuldades que a indústria atravessa para se recuperar da crise, como a baixa demanda, alta ociosidade, dificuldade de financiamento e incertezas econômicas. Enquanto isso, o índice de confiança da indústria, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, recuou 1 ponto na passagem de maio para junho. Uma queda que, com ela, o indicador atinge assim 100,1 pontos, menor nível desde janeiro, que ficou em 99,4 pontos. O recuo da confiança atingiu empresários de 12 dos 19 segmentos industriais em junho. Também temos dados aqui que são do Banco Central, mostrando que o setor público consolidado, formado pela União, estados e municípios, registrou um saldo negativo nas contas públicas no mês de maio. Déficit primário, que são receitas menos despesas, sem considerar os gastos com juros, ficou em 8,224 bilhões de reais. No mesmo mês de 2017, o resultado negativo havia sido bem maior, 30,736 bilhões de reais. E a taxa de desemprego, que foi um dos dados divulgados hoje pelo IBGE, fechou o trimestre encerrado no mês de maio em 12,7%, praticamente estável em relação ao trimestre que encerrou em fevereiro deste ano, quando a taxa de desocupação foi de 12,6%, teve uma alta de 0,1 ponto percentual. Segundo os dados em números absolutos, o resultado representa mais 307 mil pessoas em postos de trabalho que não oferecem várias garantias de direitos trabalhistas. Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o aumento foi de 5,7%, correspondendo a 597 mil pessoas a mais na informalidade. Com esse dado do desemprego, que foi divulgado hoje pelo IBGE, então, a população desocupada ficou em 13.200.000 pessoas. No trimestre encerrado em fevereiro, a taxa foi de 13.100.000 pessoas. Vamos saber agora como é que ficou o Ibovespa, o índice hoje e também o dólar. A Ibovespa, o índice, Ibovespa, que é a referência aí da Bolsa Brasileira, a B3, voltou a subir nessa sexta-feira, seguindo então o bom humor do mercado internacional no último pregão do mês, agora de junho. As bolsas dos Estados Unidos fecharam em alta de quase 1%, e o índice nosso da Bolsa Brasileira também acompanhou este bom humor. Por outro lado, o dólar teve alta seguindo o desempenho de pares emergentes, estressada ainda pelo noticiário político. O benchmark da Bolsa Brasileira fechou com alta de 1,39% aos 72.762 pontos e saltou no acumulado da semana 3%.
Com esse desempenho, o índice encerra o mês com queda de 5,2% e o semestre perde 4,76% na Bolsa de Valores. O dólar, por sua vez, subiu 0,56% hoje, ficou cotado a R$ 3,8773. No mês de junho, no acumulado de 6 meses, a moeda norte-americana subiu no acumulado de 6 meses, 16,94%. E subiu também no mês de junho 3,72%. Vamos agora ao clima no fim de semana. Vou começar passando aqui as informações do clima para o fim de semana. No sábado, amanhã, sol com diminuição de nuvens e temperatura amena no Rio Grande do Sul e também no leste de Santa Catarina. As demais áreas de Santa Catarina e o sul e sudoeste de Paraná têm chuva pela manhã, com diminuição de nuvens. Sol no norte e noroeste do Paraná, com pancadas de chuva nas demais áreas do Paraná, conforme a gente vê aí no mapa agora. Além de sábado, tem o domingo também, que diz que uma frente fria se afasta no oceano e a nebulosidade diminui no sul. Previsão de chuva à noite no extremo sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas faz sol o dia todo e não chove. A temperatura sobe, baixa a umidade do ar no norte do Paraná. Vamos agora à região centro-oeste. Para o sábado, a gente vê no mapa ali, tempo bom, né? Sábado de sol, poucas nuvens em todo o centro-oeste, onde o tempo seco inibe a formação de chuva. À tarde é de calor com baixa umidade do ar. Para domingo, dia 1º de julho, domingo de sol, calor no centro-oeste do Brasil, sem previsão de chuva, faz calor e nas horas mais quentes do dia a umidade do ar diminui de forma significativa. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Estou falando da Bortolini Imóveis. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Inclusive, você pode acessar o site bortoliniimóveis.com.br para saber mais sobre o assunto. Hora da gente agora colocar no ar as cotações de hoje, né? Sexta-feira, dia 29 de junho. E a gente começa então as cotações com o farelo de soja. Farelo de soja em Ponta Grossa, valor de hoje R$ 1.420 a tonelada. Em Paranaguá, R$ 1.450. Agora a soja saca em Passo Fundo, R$ 78. Em Paranaguá, R$ 87. Em Rio Grande, R$ 86. Agora, ainda tem em Rondonópolis, né? R$ 71,50 em Rondonópolis. Agora a saca do milho. Em Passo Fundo, R$ 38,50. Em Ponta Grossa, R$ 36. Em Rondonópolis, R$ 25. O trigo, tonelada, Santa Rosa, R$ 850. Em Dourados, R$ 1.030. Em Cascavel, R$ 1.000. Em Carazinho, R$ 850. Agora o arroz em casca, em Pelotas, R$ 40,10. Em Cachoeira do Sul, R$ 40,45. Em Jaraguá, R$ 21,50 o arroz. Agora o feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 90. O feijão preto em Santa Maria e o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 120. O boi gordo em Barretos, a arroba R$ 138. Em Tocantins, a arroba R$ 128. No Rio Grande do Sul, R$ 5 o quilo. O suíno vivo agora, no interior do Rio Grande do Sul, R$ 13,10 o quilo. E no estado, R$ 2,80. Para fechar, o frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,95 e em São Paulo, frango vivo, R$ 3. E assim ficamos por aqui com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, sexta-feira, dia 29 de junho. Quero lembrar para você que você pode assistir de segunda a sexta-feira o programa ao vivo nos canais da Destaque Rural, seja na rede social, no canal do YouTube. Você pode também acessar aí o site destaquerural.com.br
para você obter mais informações sobre o agronegócio. Também você pode participar do programa, né, colocando ali o seu comentário no Facebook, e também pode ligar para o WhatsApp. Anota aí o número do WhatsApp aqui do Destaque Rural, 549-9116-9140. 549-9116-9140. Fique à vontade, então, para passar o seu comentário, né, fazer o seu comentário, e se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, também você pode passar para a gente. Ficamos por aqui com o Destaque Rural Notícias de hoje. Um bom fim de semana e até segunda-feira. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.